Boa tarde, galera. Hoje nós vamos trabalhar matemática lá na nossa apostila. E nós vamos continuar realizando as atividades dos números de 200 a 290. De hoje em diante nós vamos trabalhar paralelo essa classe, né, de 200, de 300, de 400, de 500, paralelo ao nosso livro didático, ok? Para que a gente não possa se atrasar. Então, nós temos aqui a questão 10, que está assim: 20 coleções com uma dezena. 20 coleções com uma dezena cada, né? É igual a quantas unidades? Se nós temos 20 coleções e com uma dezena cada, então você verifica aí, quanto vale uma dezena? São 10, né? E aí você vai ver quanto tem, se é de 10 em 10, 20 coleções. E aí você vai ver quantas unidades vão dar. Nós temos aqui a letra B, que 200 unidades é o mesmo que o quê? Duas o quê? 2 centenas, né? Uma centena é 100, 2 centenas é 200, né? Então, nós temos aqui 2 unidades. 11. Escreva no quadro de ordens os números representados. Aí, nós temos aqui o material dourado. Nós temos 2 placas. Aí, quanto vale uma placa? Vale 100. E se eu tenho a outra placa, quanto vale? Vale 100. E somando as duas, 100 mais 100, vale quanto? 200. E aqui nós temos o que? 2 unidades. Nós temos 2 cubinhos, né? Então, nós temos aqui 202. Então, eu vou colocar aqui o 2, né? Que é nas centenas, na casa das centenas. E 2 unidades. Eu vou colocar aqui nas unidades. Professora, não tem nada aqui. Então, eu vou completar com o quê? Com o 0. 203. E assim você vai fazer com todas as outras, tá bom? Lembrando aqui as barras, né? Que nós temos 2 barras. Quanto vale cada uma barra? 10. Então, você vai completar cada uma em seu devido lugar. E aí, nós temos aqui na questão 12, escreva os números correspondentes a... E nós temos 2 centenas, mais uma dezena, mais 7 unidades. Dica: você pode pegar 2 centenas, o 2 e colocar aqui. O 1 colocar aqui e o 7 colocar aqui. Vai ficar quanto? 217. Assim você vai fazer com os demais. Os que não tiver, por exemplo, dezena, vocês sabem que você vai ter que completar com o 0, certo? Vamos continuar. Na questão 25, tem a continuação da atividade 12. E aqui na 13, nós temos para completar o quadro. Já tem o modelo aqui do 243. Eu tenho o 2 nas centenas, o 4 nas dezenas e o 3 nas unidades. E assim você vai fazer com todos os outros numerais. Aqui você vai decompor. Você sempre vai decompor numerais. Então, nós temos aqui 247. Aí você tem que fazer assim: 2 centenas, 4 dezenas, 7 unidades. Certo? No lugar que não tiver a dezena, aqui que tiver 0, você não precisa colocar 0 dezenas. Passa direto para a unidade, ok? Aqui tem complete os números vizinhos. Lembra do antecessor e do sucessor? O número que vem antes e o número que vem depois. E aí nós temos aqui o 241. Aí o que vem antes, 240. E o que vem depois, 242. Na questão 16, nós temos escreva por extensos numerais. Então, você tem aqui 201. Então, você vai escrever 201 em palavras, tá bom? Isso é escrever por extenso. Professora, eu tenho dificuldade em falar alguns numerais. Peça a ajuda do seu responsável. Aqui, por exemplo, é 208, 214, 222, 283, 247, 236, 275, 292 e 250. 17. Complete as sequências.
A. Então, nós temos aqui várias sequências e você vai descobrir, né? Vai colocar essa cabeça aí para pensar. Nós temos 100, aí de repente a gente pula para 120. Então, aqui vai ser o quê? 140. Aqui vai ser o quê? 160, porque é de 20 em 20. Aqui, 190. Depois vem 195. Quanto foi que cresceu? 5. Então, a gente já sabe que é de 5 em 5. Aqui tem 280 e depois 290. Já de cara já dá pra perceber que é de quê? De 10 em 10. Aqui eu tenho 210, 212. De cara já dá pra saber quanto, que é de 2 em 2. Aqui eu tenho assim, ó, 220, 240, 260, 280. Então, de cara já dá pra ver que é de 20 em 20. Aqui, ó, 200, 205, de 5 em 5. 170 e já pula para 200, então é o que? De 30 em 30, né? Então a gente tem que ficar de olho aí nas sequências e organizar direitinho para que elas possam ficar corretas aí, ok? Na página 27, nós temos na questão 18. Adicione as parcelas e escreva o resultado por extenso. E aí nós temos aqui, já como modelo, 200 mais 40 mais 5, 245. E aí você vai fazer o que? Escrever por extenso. 245. Então, 226, 219, 288. Você vai escrever por extenso. Complete o quadro com os números que estão faltando. Então, nós temos aqui 201, 202, 203. Você vai completar 204, 205, 206. Não tem como errar, gente. Porque aqui nós temos a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 4, a casa 5. Não tem como errar, tá bom? Ditado dos numerais. E aí você vai pedir para um responsável fazer o ditado desses numerais que nós estudamos, de 200 a 299. E ele vai falar qualquer número dentre eles e você vai escrever aí, tá bom? E é isso, gente. Boa aula, boa tarde. Qualquer coisa eu estarei aqui. Mas eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer agora as atividades paralelas com o livro, para que a gente não se atrase tanto. Agora que nós estamos em 200, daqui a pouco nós vamos para 300, 400, 500, 600, e tem até 1000. Então nós temos um trabalhão ainda pela frente, tá? Beijos, tchau!